Olá, alunos do Circo Zoo, tudo bem com vocês? Feliz de estar aqui em mais um encontro. Espero que vocês estejam bem animados para o que vem pela frente. Vamos lá? E hoje, pessoal, a gente traz a iniciação na lira acrobática circense. E assim como no tecido, se tratando de um equipamento aéreo, como o próprio nome diz, aéreo, é que a gente vai fazer fora do chão. Então é muito importante, essencial, que você preste atenção nos pontos de segurança antes de iniciar a prática. E o primeiro ponto, se tratando de segurança, é a ancoragem do seu equipamento. Assim como no tecido, procure um responsável, procure um profissional legalizado na área de instalação de equipamento circense, se você vai fazer aí na sua casa, se você vai procurar um lugar para realizar a sua prática, uma academia, uma escola, certifique-se que é um local específico e que tem profissionais preparados para instalar esse equipamento. Além da instalação desse equipamento ter que ser de uma forma bem adequada, você precisa observar o espaço, né? Então trabalhe sempre com tatames, com colchões, em uma altura mais baixa, aonde você vai iniciar a sua prática com segurança, ok? Pontos importantes e essenciais, segurança em primeiro lugar, antes de tudo. E para iniciar a sua prática, você precisa fazer a sua segurança corporal, né? Então, o seu condicionamento físico, a sua preparação, faça um bom alongamento antes, dê pausa durante a sua prática, faça alongamentos, após o término, faça alongamentos, porque a lira, por se tratar de um objeto, né, um equipamento circense metálico, você vai ter que se modelar a lira. No tecido acrobático, a gente diz, né, que ele se modela a você, por ser um tecido, por ser flexível, então ele ajusta o seu corpo. Aqui na lira não, aqui na lira é o seu corpo que tem que se modelar ao equipamento. Então você precisa trabalhar bastante a sua flexibilidade, o seu tônus muscular para se sustentar e realizar os exercícios, as figuras, as quedas, subidas, enfim, sua prática aí na lira. Então, feito isso, se você ainda não fez a sua preparação, o seu aquecimento, volta nas aulas de preparação corporal, dá um pulinho lá, faça a aula com carinho, com cuidado, antes de iniciar a sua prática. Ou faça os alongamentos que você está acostumado a fazer, mas sempre busque novas formas, novos exercícios, porque aquilo que vai desafiar o seu corpo vai fazer você evoluir cada vez mais. Então, se desafie todos os dias na sua prática corporal, que você vai evoluir aí bastante. Então, deixa eu chamar a Isa para cá, que ela vai fazer exercícios aqui com a gente. Vamos lá? Então, tia Isa chegou para a gente fazer as práticas. Assim como no tecido, a gente vai fazer. Tia Isa vai fazer a parte da demonstração, tá? Para nós aqui. E eu vou fazer a parte do auxílio. Então você, professor, fique de olho, né, em como auxiliar. E você, praticante, aluno, né, fique de olho em como fazer. A gente vai trabalhar essas duas linguagens mais uma vez para facilitar todos os lados aí da visualização de você que está em casa aí ou em qualquer lugar nos assistindo. Bom, eu disse no vídeo anterior para a gente, no início, trabalhar com altura mais baixa, certo? E sim, vamos trabalhar com altura mais baixa, porém, no início, é legal a gente fazer aquela preparação corporal de sustentação do seu corpo com equipamento. Então, antes de subir, a lira está nessa altura, mas a gente não vai subir. A gente vai fazer um fortalecimento corporal e sustentar para criar o quê? Esse tônus aí muscular seu com equipamento, você começar a reconhecer.
tá? Você não está vendo aí, mas nossos colchões estão aqui, nossa área de segurança, nossos tatames. Então, vamos iniciar aí a nossa prática. Simbora? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer na lira vai ser esse trabalho de resistência. Então, vamos lá, Isa. Você vai certificar que a lira está numa altura que o seu aluno saltar do chão, né, ele vai segurar no equipamento. Então, 1, 2, 3, segurou. Aqui a gente vai trabalhar na posição da pegada pronada, tá? Primeiro, que é os pulsos, para você que está vendo, ó, os pulsos para frente, certo? Essa posição chama pronada, pegada pronada. E aí a gente já vai conectar abdômen, vai trabalhar a linha lateral, esse trabalho de resistência, certo? Não vai deixar os ombros encostar na cabeça, fazendo essa força. Já faz uma ponta de pé e conta aí 10 segundinhos para o seu aluno ficar. Como eu falei, mais que 10 segundos, Isa pode descer. Respira, respiração sempre importante, tá? Então, sempre respire antes, na execução do exercício, após, tá bom? A Isa já fez a preparação dela aqui antes da gente gravar, já se alongou, já se aqueceu, tá pronta para fazer. Então, beleza, fez isso, tá? O aluno já reconheceu, sentiu essa pegada, sentiu a textura da lira. A gente tem a lira de várias formas, de vários modelos. A gente trabalha com a lira lisa, que é a nossa aqui, a lira encapada, que a gente passa a faixinha aí de algodão, né? Porém, há diferenças na hora de praticar. A lira lisa facilita o atrito do corpo com o equipamento, então vai facilitar giros e tudo mais. A lira encapada já pode dar aí um atrito maior e gerar pequenos esfolamentos, enfim, exige um pouco mais de cuidado e atenção, apesar do conforto. Bom, então, vamos segurar novamente a lira, vamos lá. 1, 2 e segurou. E agora, da mesma maneira, a gente vai tentar sustentar o corpo de outro jeito, fazendo a posição grupada. Então, grupou, segurou, aí 5, 10 segundinhos, respirou, importante, desceu. Vamos continuar. E um detalhe importante nessa pegada é você, em qualquer posição, pronado ou supinado, a gente vai falar de supinado daqui a pouco, você fazer a trava, tá? Com o dedão. Então você segura na lira, pode segurar. Ó, esse dedão não passa para o mesmo lado dos outros dedos. Ele passa por baixo, fazendo uma trava. Ok? Preste bastante atenção nessa pegada para você não destravar esse dedão aí hora nenhuma. Segura ele aí. Continuando a nossa série, a gente reconhecer aí o equipamento. Outro detalhe também são os pontos de ancoragem da lira, tá? Você viu e vai ver que a nossa lira ela é de apenas um ponto. Isso muda também na hora de praticar. Tem academias que a lira tem 2 pontos, enfim. Isso aí vai variar muito de equipamento para equipamento, mas o equipamento mais usado é a lira 100% circular de um ponto só. É o que a gente mais vê na prática geral aí circense. Bom, continuando, vai segurar novamente a lira e a gente já fez esse exercício, fizemos grupado, então agora a gente vai fazer carpado, né? Que é essa sustentação. Vamos fazer de lado para o pessoal ver também. Isso. E desceu. Ótimo. Lembrando sempre, pode fazer o auxílio, professor, pode fazer o auxílio, sempre olhando, tá? A postura do corpo do aluno, se o abdômen está contraído, se a pegada não está escapando, né? Às vezes o aluno vai perdendo a força e vai escorregando os dedos, então certifique que a pegada pronada dele está bem firme, tá? Isso são pontos para você sempre ficar
ligado aí com o seu aluno. E para a gente finalizar a nossa série, vamos pegar lá novamente, segurou a lira, fez a subida no esquadro. Segurou, sustentou, olhou como é que está a pegada, professor, desceu. Ótimo. Então faça essa série, repita essa série por 2, 3 vezes antes de iniciar qualquer atividade aí, para você aquecer punhos, o corpo, por mais que você já se preparou antes, mas para você se aquecer aí com equipamento. Então, pegada simples, sustentação, grupado, carpado, esquadro. Faça essa série aí 2 a 3 vezes, segurando de 5 a 10 segundos. Fechou? Feito a nossa série, a gente vai dar sequência agora, iniciando um ponto bem importante antes de subir na lira. Antes da gente passar para a posição invertida, né, de cabeça para baixo, a gente vai realizar balanço de corpo. Tá? E agora, o nosso aluno precisa de mais auxílio ainda, tá bom? Então, para você visualizar, já que você viu como que é a pegada, a gente vai fazer de lado. Tá? Então, pode segurar a lira. Primeira coisa, contração de abdômen. E agora a gente vai fazer o balanço chutando o pé lá na frente, tá? Pode chutar e trazer para trás. Foi. Perna estendida. Isso. Isso, detalhe importante. Toda vez que você jogar o bumbum para frente, com o braço você puxa a lira para trás. Então você viu aí no detalhe o balanço de corpo realizado aqui na lira. E se preciso for, volte o vídeo, assista os detalhes, presta atenção no movimento que cada parte do corpo faz. Da pegada na lira até o balanço na ponta do pé. Tá bom? É um movimento aí de sincronia que exige uma certa prática, mas que aí com um pouco de prática você vai tirar de letra. Bom, agora a gente ainda não vai subir para a lira. A gente fez essa preparação, sentiu o balanço corporal e feito esse balanço, a gente vai fazer a passada primeiro. Tá? Então primeiro a gente vai passar o corpo para a posição invertida, que é ficar de cabeça para baixo, e depois a gente vai subir na lira, certo? Então agora, a gente vai segurar na lira, tá? A Isa vai segurar com uma pegada um pouco mais aberta, o suficiente, tá? Para o seu quadril passar na abertura da sua mão. Então, ela vai segurar no alinhamento dos ombros com o quadril o suficiente para que ela passe o corpo por esse espaço. Então pode segurar, segurou na lira, fez o balanço de corpo 1, 2 vezes e aí já vai jogar com a posição carpada e vai ficar invertido. Professor, cuida da cervical, presta atenção na pegada, tá? Para dar confiança e voltou. O importante e a dica, né, é que nesse processo de balanço, assim que você for lançar para a posição invertida, não demore muito a passar, porque senão vai exigir muita força e contração abdominal. Né? Então, aproveite o balanço, né? Use isso aí como um auxílio para que você passe para a posição invertida. Senão vai exigir muito o abdômen no início. Né? Por mais que os aéreos exigem sempre e as figuras vão exigir mais, mas usa aí esse movimento para te auxiliar. Com o tempo você vai condicionando. Então agora que você passou
para a posição invertida grupado, você vai experimentar passar para a posição invertida no esquadro. E aí, ao invés de pegar a lira aberta, você vai pegar o mais próximo possível, uma mão da outra, para que sobre espaço para você passar o esquadro. Isso, pegou pertinho, vai fazer o balanço e passar o esquadro. Feito o esquadro, não deixa o bumbum cair, conecta o abdômen. E aí, pegada pronada bem pertinho. Para descer, volta, cuida da cervical do aluno. E ótimo. Deu para visualizar? Bom, pessoal, agora então, feito os nossos reconhecimentos corporais na lira, né, que você já se preparou, já aqueceu, já experimentou o equipamento, já fez balanço de corpo, já passou para a posição invertida, né, que é ficar de ponta cabeça. Bom, agora a gente vai subir na lira. A gente vai entender maneiras para subir e para descer antes de iniciar qualquer figura, qualquer coisa, certo? Muito importante essa parte. Bom, então continuando, trabalhando na posição da pegada pronada, a gente vai fazer a pegada mais aberta para fazer a subida de inversão grupada. Vamos lá? Então agora eu já trouxe a lira um pouco mais para baixo, a Isa já está no chão, porque como ela vai fazer subida, né? Então vamos trabalhar essa subida primeiro, sem o balanço, depois a gente une e faz o balanço com a subida, tudo completo, depois que o aluno tiver aí bastante consciência e já uma certa prática. Então, pegada afastada, posição pronada, a gente vai passar grupado aqui por dentro desse espaço. Então, pode ir, grupou. E agora a gente vai colocar a curva da perna na lira. A curva da perna é aqui atrás do joelho, certo? E aí você fica nessa posição. Bom, professor, pode auxiliar aqui no começo, tá? Se o seu aluno tiver aí com medo de soltar a mão, você trava a perna dele, né, para ele ficar aí confiante. Dá uma olhadinha na postura, certo? Ok? Vai descer, força no abdômen para pegar, certo? Cuida da cervical, né, do seu aluno, consegue ver aí. E aí, ele pode tirar a perna e voltar pelo mesmo lugar. Ok? Deu para visualizar? Bom, agora que você visualizou, tem alguns erros bem comuns quando a gente está iniciando a prática. A gente trabalhou, né, quando a gente estava trabalhando o balanço, os pés não estão apoiados no chão, né? Até se você já for praticante e quiser treinar balanço sozinho, né, lembre-se sempre da segurança, colchões. Não é legal nunca a gente treinar sozinho, tá? Fica uma dica, você pode passar mal, pode se machucar, então sempre tem alguém com você. Mas se você for praticar sozinho e não der altura para pegar a lira, para fazer o balanço, pode colocar um banquinho. Depois você chuta ele para longe e você vai estar suspenso para treinar esse balanço. Aqui a gente trouxe a Isa para o chão, para ela fazer esse movimento. Pode segurar a lira, Isa, por favor. Pegada afastada. Vamos fazer de lado para o pessoal ver. Bom, então, um erro comum que pode acontecer
é que, como você está com o pé no chão, você aliviar essa pegada e jogar o corpo lá para baixo. E aí fica difícil lançar essa perna para cima, tá? Porque aqui não tem como você fazer o balanço. Então, como você não tem o auxílio do balanço, exige muita força abdominal partindo dessa posição. Então, pode voltar. O ideal é que você trave essa pegada e mantenha essa flexão aqui no braço, tá? Partindo aqui do cotovelo, mantenha essa flexão, porque se você manter isso contraído, vai ajudar esse abdômen a fazer o movimento. E aí você consegue fazer essa puxada e passar agrupado por esse espaço, mantendo essa flexão. Se estender, você joga esse peso lá para baixo, fica bem mais difícil passar. E a mesma coisa que a gente fez com o balanço, a gente vai fazer aqui também, partindo do chão, que é a passada para a curva, né? A gente vai colocar a curva partindo do esquadro. Então, pegada pronada, fechado. Passou a curva na lira e soltei. Lembrando sempre, pode auxiliar, ok? Pode auxiliar para subir, ajudando aqui na cervical, mas lembra sempre de deixar o seu aluno cada vez mais independente. Cuida da segurança dele, mas vai tirando essa ajuda aos poucos. Pode voltar, volta pelo esquadro. E ótimo, a gente passou para a curva no esquadro. Uma outra maneira da gente partir para a subida na lira, né, e passar para essa curva é a gente fazer o esquadro, mas ao invés de fazer o esquadro frontal, a gente vai fazer ele lateralizando aqui na lira. Então é a subida do esquadro lateral, onde você vai segurar a lira de lado, certo? E aí você faz a pegada, uma para lá, outra para cá, né? Porque você está de lado, e você vai fazer o esquadro para passar a curva. Fez o esquadro, fez a passada. Aqui, como você está de lado, você vai colocar somente uma curva, tá? Para depois colocar a outra. Então, exige um pouquinho mais de destreza aí para mexer nesse movimento. Mas para voltar, partindo nessa posição, é só tirar essa curva. Então, posso tirar, desci. Ok? Tranquilo? Experimente dos dois lados, tá? Coloca a curva perna direita, coloca a curva perna esquerda. Uma outra maneira da gente iniciar a subida para a lira é fazendo a subida de oitava. E aí, você pode subir com a pegada pronada e pode subir com a pegada supinada. Então aqui a gente vai fazer supinado para demonstrar uma outra pegada para você. A pegada supinada é você só inverter a mão. Então se a pronado, o pulso estava para frente, supinado, o pulso está para trás. Só você ter atenção a isso. Bom, qual que é a diferença para as outras subidas? Aqui a Isa vai fazer a inversão por cima da lira. Então, ela, nas outras subidas para passar a curva, ela passou por baixo da lira. Tanto o esquadro quanto o grupado. Aqui na oitava, ela vai fazer a inversão por cima da lira, certo? Então, vamos lá. Ela vai jogar o corpo por cima da lira e apoiar no quadril a lira. Assim, está feito a subida de oitava. Aqui ela está numa posição de descanso, depois a gente vai fazer outras coisas. Para descer, seguro, supinado,
e trouxe. E você também pode experimentar na pegada pronado, que você já está mais familiarizado. Mesma coisa, faça a inversão por cima da lira. Ótimo. E pode voltar. Fazendo a pegada pronada. Experimente as duas, vê qual você teve mais facilidade, mas lembre-se de praticar as ambas, porque lá na frente é legal você entender as duas. E agora a gente vai terminar e finalizar essa subida, né? Você já entendeu, ficou na posição invertida, passou a curva da perna, encaixou, já criou aí esse tônus muscular, então pratique bastante porque esse tônus aí dos membros inferiores para te sustentar de ponta cabeça. Agora a gente vai finalizar essa subida. Então vamos iniciar fazendo a subida com a pegada pronada, passando para o esquadro. Passou para o esquadro, encaixou a curva, segurou a posição supinada. Você vai pegar o mais alto que você conseguir da lira, então pode fazer uma pegada. E aí, já está pronto aqui a posição, você vai estender a perna e puxar. Fez a entrada, certo? Então fez a pegada lá em cima, estende e entra sentando na lira. E tudo que sobe, desce. Então guarde força para você descer também, ok? Para descer, você vai fazer a descida do quadril para a curva primeiro. Então segura bem firme a lira e encaixa a curva. Assim fica fácil. É só você deslizar a mão pela lira, né, sem soltar, e aí fazer a descida que você já treinou uma vez estando na curva. Feita a subida no esquadro, a gente vai fazer o término da subida partindo do grupado. Fez a passada, encaixou a curva, segurou, vamos fazer de lado, segurou, supinado, entrou. Ok? Para descer a mesma coisa, né, que você já viu. Então a gente vai mostrar agora um detalhe. Bom, o detalhe está aqui na subida. E aí serve para todas as subidas. Se você não conseguir puxar para entrar de uma vez, né, segurar lá em cima, esse abdômen ainda não conseguir te jogar lá para cima, você pode ir puxando aos poucos de lado. Então você puxa de um lado, puxa de outro, né? Até você chegar lá em cima, tá? Não tenha pressa nesse início. É lógico que, para uma apresentação artística, é muito mais bonito você segurar lá em cima e entrar na pose, parar na ponta de pé e tudo mais. Mas nesse início, até você criar essa força necessária, não tem problema nenhum você ir fazendo pequenas pegadas até conseguir sentar. E uma outra forma também da gente estar subindo na lira é fazendo o esquadro aberto, né, na lateral. Então pode fazer, Isa. E aí, depois de colocar essa curva, que você já experimentou dos dois lados, tenho certeza, você pode subir de duas maneiras. A mais simples é fazendo a escalada pelo lado da lira. E aí quando você subir, você está com uma perna passada. Aí é só você colocar a outra perna. E aí sentou, certo? Dá para descer assim também. Tira uma perna e desce fazendo essa escalada de lado da lira. Deu para ver aí? E fazendo o esquadro lateral,
você também pode subir de uma outra maneira, se não quiser escalar com uma curva só. Você pode passar as duas. Vamos lá? Passou uma curva, aí você pode colocar a outra curva tirando uma mão, né? Porque aí você precisa criar esse espaço. Então você tira, faz uma pegada mais em cima, passou a curva, vai para o outro lado. E aí você já está nessa posição que você já está acostumado a subir. E é isso aí, pessoal. Chegamos ao final da nossa primeira parte do módulo 1 de lira circense. Espero que você tenha feito passo a passo, tenha gostado dos exercícios. Afinal de contas, eles são muito essenciais para que você passe para a próxima aula. Tá? Então, pratique, volte o vídeo quantas vezes for preciso, preste atenção nos detalhes das pegadas, das contrações corporais, enfim, vários detalhes que a gente passou aí para vocês, que é muito importante não deixar passar em branco, tá bom? Obrigado pelo carinho, até o nosso próximo encontro. Valeu!